Nada está perdido porque o Campeonato Brasileiro acabou de começar, né? Mas enfim, já está começando de uma maneira chata para o futebol baiano, já que os dois clubes da Bahia estão neste momento na zona de rebaixamento. Claro, nada de desespero, foi apenas a primeira rodada. O Bahia perdeu para o Internacional lá em Porto Alegre e o Vitória perdeu para o Palmeiras no Barradão, né? Não deveria ter perdido, tá? O Vitória deveria ter feito algo a mais, mas infelizmente aconteceu. Vamos deixar para falar do Vitória em outra oportunidade. Hoje nós vamos falar do Bahia. Eu vou trazer aqui um comentário do meu amigo Bara, do canal Bara Bahia. Bara, forte abraço, no qual muitas coisas do que ele fala eu já venho falando aqui, né, gente? E vou trazer também um desabafo meu que eu fiz no Twitter de outra pessoa lá, torcedor do Bahia, que falou lá algo que eu falo sempre aqui, gente, mas ninguém nunca me escuta, porque simplesmente eu não sou torcedor do Bahia, né? Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Canal Bara Bahia. Algumas questões com o respeito a quem pensa diferente. Oscar Estupian ainda não tem futebol dinâmica para ser titular. Caio Alexandre não marca, não é a dele. Jean Lucas, preso na ala esquerda, é um desperdício. Jogador que não se apresenta para a saída da bola não pode ser primeiro volante. Rezende não pode ser primeiro volante, e sim box to box pelo lado esquerdo ou zagueiro em linha de 3 pelo lado esquerdo. O Bahia corre até os 70 minutos, mas, entre aspas, não fura a bola a partir daí. O Bahia é um time dócil em campo, nem a arbitragem pressionam. Se o Bahia não reforçar a zona de proteção defensiva até 19/4, prepare-se para lutar para não cair. E eu traria um centroavante de primeira prateleira do futebol mundial. Gol custa caro, mas vale o custo. Que se virem. Tenho dito, sigamos. Bom, vamos por parte. Algumas coisas do que ele falou, realmente eu nunca falei, né, aqui. Mas outras coisas eu venho falando a todo tempo, né? A primeira coisa que ele fala, Oscar Estupian ainda não tem futebol dinâmica para ser titular. Gente, não é que ele ainda não tenha, é que ele não vai ter nunca. Vocês não entenderam isso, não é? Vocês aí do Bahia não entenderam isso, não é? Que Oscar Estupian não foi uma boa contratação. No vídeo que eu fiz anteriormente, eu tinha dito que estranhei o Oscar Estupian sendo titular nesse time do Bahia que jogou contra o Internacional. Afinal de contas, o Rogério sempre optou por um falso 9. O Rogério colocou Everaldo em algumas oportunidades, o Rogério colocou o Estupian em alguns jogos menores, mas ele na grande maioria optou com o Tassiano como falso 9. Vocês sabem que eu tenho razão. E aí, de repente, no primeiro jogo do campeonato contra o Inter, lá no Beira-Rio, pum, Oscar Estupian titular. Ele colocou o homem referência, que é algo que eu venho dizendo que o Bahia tem que ter, massa, mas foi incoerente. Ele passa Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Estadual com falso 9. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, um homem de referência. Ah, gente, pelo amor de Deus, não, Rogério, não, você está de brincadeira, né? Então, o Oscar Estupian, por mais que ele tenha segurado nesse jogo do Inter, meio que segurou um pouco a zaga do Inter, não, ele não deveria ter entrado como titular. Ele não deveria, porque ele é fraco. Ele é fraco. Aliás, cara, Everaldo também. E no final, o que é que o Bara diz aqui, ó? Eu traria um centroavante de primeira prateleira do futebol mundial. Quantas vezes eu falei isso aqui pra vocês, gente, que o Bahia tem que trazer um homem-gol. Um homem-gol. Quando eu falo um homem-gol, talvez eu não use aqui as mesmas palavras do Bara, né? Primeira prateleira, tal. Mas um homem-gol já está dizendo, tem que trazer um cara bom. Gente, olha só, prestem atenção. O Bahia não pode jogar de falso 9 na Série A do Brasileiro. O esquema está manjado. Tassiano não é goleador, gente. Tassiano não é goleador. Ele pode ter feito uns gols em um clube, pode ter feito outros gols em outros clubes. Ele não é goleador, gente. O Tassiano, ele não vai entregar na Série A do Brasileiro 15 gols, não. Jogando de falso 9. Não vai, gente. E eu falo isso, eu não estou, assim... Eu não estou secando o Bahia não, tá? É a minha opinião. Na Série A do Brasileiro, Tassiano como falso 9 não vai fazer 15 gols. Não vai.
para você ser artilheiro de uma competição, você tem que ter pelo menos 15, 16 gols. Pelo menos. Porque se a média for baixa, você é artilheiro da competição. Se a média for alta, você vai estar entre os artilheiros. Você sabe disso. Você que está vendo esse vídeo sabe disso. Tassiano não vai entregar. Tassiano contra o Internacional apagadíssimo. Ou seja, Rogério Ceni entrou com o Estupiñán, jogou o primeiro tempo, não estava fazendo um mau jogo, estava meio que segurando a zaga do Inter, mas depois tirou o menino, tirou o rapaz no intervalo. Eu não teria, já que ele colocou, eu não teria tirado no intervalo. E aí o que é que faz? Coloca Tassiano alguns minutos de falso 9 no segundo tempo, não deu certo, Tassiano apagado. Gente, é Internacional de Porto Alegre, com todo respeito. Não são os times da Copa do Nordeste nem do Campeonato Baiano, não, gente. E quando eu falo times da Copa do Nordeste, eu não estou citando um Sport, um Ceará, um Vitória, um Fortaleza. Estou citando os times menores, com todo respeito a você aí, nordestino, como eu, mas que torce para times menores. Não, gente, desculpa. Nem é um Campeonato Baiano, não, cara. Não é Jequié, nem Juazeirense. Desculpa, gente. Desculpa. É Internacional de Porto Alegre, cara. Sabe? E daqui a pouco vai vir o Fluminense. Na terça-feira tem o Fluminense. E no domingo tem o Bavi, outro Bavi para atormentar a cabeça de vocês. Portanto, o que o Bara falou aqui, em duas partes desse texto dele aqui, eu venho falando isso aqui sempre. Mas muitos de vocês não respeitam a minha opinião, porque eu não sou torcedor do Bahia. Tem mais. Olha só. No Twitter, eu vi essa mensagem aí do Caio Rios, BBMP. Ele diz o seguinte, tá? O time estava bem com Oscar, Estupiñán em campo. Foi só tirar ele que até os zagueiros do Inter avançaram para cima do Bahia. Rogério Ceni tem se revelado um péssimo jogador, sempre substituindo mal e fazendo péssimas escolhas, principalmente na zaga. E aí eu respondi, eu já falei isso 1000 vezes no meu canal, mas não, vocês do Bahia me criticam. Já disse, essa de falso 9, na Série A não cola. Tem que ter uma referência no ataque para segurar os zagueiros dos adversários, mesmo se for duas perebas, feito Everaldo ou Oscar. Foi isso que eu quis dizer. O Caio Rios, ele falou, né? O Estupiñán, quando estava em campo, ele meio que segurava a defesa do Inter. Claro, gente, um homem referência segura o zagueiro. Se o zagueiro avançar, o cara da referência do outro time vai fazer gol. Então segura os zagueiros, entende? Foi o que o Oscar Estupiñán estava fazendo. E seria o que Everaldo faria também, segurar os zagueiros adversários. Veja que quando o Oscar saiu, que o Rogério foi jogar com um falso 9, a zaga do Inter adiantou. E quem está falando isso não sou eu não, é um torcedor do Bahia. Aqui está, ó. O time estava bem com Oscar Estupiñán em campo. Foi só tirar ele que até os zagueiros do Inter avançaram para cima do Bahia. Claro que avançaram. Não tinha referência. Gente, ó, preste atenção. Eu não fui a favor da contratação do Oscar Estupiñán. Não fui. E não vou mudar minha opinião, tá? Não vou. Mas já que ele entrou, já que ele é um homem de referência, deixa o cara jogar, pô. Por que Rogério tirou ele no intervalo? Por quê? Ele não estava fazendo uma partida tão ruim. Ele estava fazendo o que ele sabe fazer, um feijão com arroz. Mas estava segurando os zagueiros do Inter. Sabe? É isso, cara. É isso que eu venho falando aqui no meu canal todos os dias, mas ninguém me ouve. E quem me ouve é tão pouca gente que nem faz barulho. Nem faz barulho. Tá aí, ó. Os baianos, torcedores do Bahia, falando a mesma coisa que eu falo aqui sempre. Paciência, hein? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Amanhã tem Fluminense, hein? Segura o vácuo. Tchau.